Quinta-feira aqui com você no canal Acervo de Memórias, o canal que pode transformar a sua vida, como tem transformado muitas vidas. Nós já, desde já, vamos aguardando você chamar os seus familiares, os seus amigos, o HANZ, som original entrou. Bem-vindo, Matheus! Matheus Passa 9, a locutora Maria Selma também, a pastora Selma, oi. A Ana Carolina, 912, boa noite. Michel, tudo bem? Vocês todos são bem-vindos aqui no canal Acervo de Memórias. Estamos aqui muito felizes nessa noite de 11 graus. Deu uma esquentadinha aqui em Francisco Beltrão, nós chegamos até a menos zero. Oi, Michel, muito frio aí em Jaraguá do Sul. Nós estamos aqui já com o inverno a todo vapor. Juan Vitor, bem-vindo, todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no Acervo de Memórias, vocês são bem-vindos. Nós queremos convidá-los a seguir o canal M Selvas aqui no Instagram e lá no YouTube. Você tem o canal Acervo de Memórias. Lá você pode seguir também, pode se inscrever e fazer comentários e nos apoiar lá. Também temos a Maria Cecília Mink, de Minneapolis, aqui nesta noite conosco. Lá em Jaraguá do Sul, Michel contando que está com 10 graus, está uma temperatura agradável para quem gosta de frio. Queridos, essa noite nós temos um convidado especial, o esposo de uma grande amiga nossa, da nossa família, Jerusa Liache. Esse é o homem do rádio, locutor, Fábio Alves Fonseca. Fábio, contando que aqui em São Paulo também está muito frio. Eu quero entrar agora com você, Fábio. Bem-vindo aqui no canal Acervo de Memórias. Você que tem nos apoiado muitíssimo. Chegando aí o nosso querido Fábio. Oi, Fábio. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem, querida? Ei, meu queridão. E aí, Ai, muito que besta. frio em São Paulo? Olha, tá frio demais aqui, viu? Tá É. complicado. Tô até com um casacão aqui, ó. Aham, Casaca, porque tá frio. Eu coloquei aqui o chapeuzinho pra tampar a careca, né? aham. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá aqui. Eu tenho uma amiga de Votuporanga, que é uma região muito quente lá de São José do Rio Preto, né? Ela disse que ontem estava 6 graus lá, imagina, puro sertão. Meu Deus. Terrível, Tá, né? Eu não tá sou muito bem com frio, não. O meu negócio é calor, praia, sol. é, que legal, né, Fábio? Eu gosto mais do friozinho, por isso que eu moro aqui no sul. Graças a Meu Deus ele me Deus. trouxe para cá, né? Então, tem a Helena Faustini também, deve ser gente sua aí chegando É conosco. uma amiga minha, pastora Helena, Aham. Bem-vinda, uma benção. pastora. Amém. Entrou também a Jasa. Eu quero convidar todos os seus amigos, a pastora, todos que estão entrando aqui, a apoiar o canal Acervo de Memórias, que este canal, Deus nos deu a visão na época quando começou a pandemia. E daí eu pensei, poxa, eu vou ficar aqui dentro de casa presa? E ele disse, não, temos um canal para você trazer testemunhos. Nós estamos em 4 continentes e vocês podem olhar lá na, escolher qual entrevista você quer assistir. Faz um ano que a gente já está nesse trabalho todo aqui e hoje temos você, Fábio Alves Fonseca, profissional do rádio e eventos. Conta um pouco para a gente sobre isso, Fábio. Bom, antes eu quero dar boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. Agradecer você, Selma, por essa oportunidade também, pelo convite. Me sinto honrado, né? Não tenho muito o que falar em relação a isso. De tantas entrevistas boas que eu vi aqui, me sinto o menor deles, mas estou aqui para contribuir e já agradeço a você.
e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus, tá? Amém. Bom, Você assim, sabe que a Selma é a minha irmã, né? A pastora Selma. a Selma, Eu sim, a sou, Selma... eu sou a Célia e Ah, tem te a chamei de Célia, Cecília. Selma, desculpa, perdão, é Célia. Eu chamei de Selma, perdão. Eu sei. É Olha quem está aí, sério. a Lucélia Guedes. Boa noite, querida. Lucélia, cantora magnífica, uma artista plástica maravilhosa, pintora, é a benção. Lucélia, eu sou fã de carteirinha dela e do maridão dela, é uma benção, benção, benção pura. É Gabriel é uma verdade. benção. E o dia que a gente fez a live dela, eu estava em São José dos Campos e deu falha no Wi-Fi, não deu certo a live. Eu vou chamar ela novamente agora no segundo semestre, sabe? Que Porque benção. ela é fantástica. Eu também sou fã, estou Nossa, aguardando os uma CDs. benção. Já aproveitar aqui a Então, oportunidade, já que nós estamos falando dos nossos amigos aqui, então o Marcelo Dutra também, que acabou de entrar aqui, ele é o responsável aqui pelo Petra aqui no Brasil, ele uhum, produtor de eventos maravilhosos, responsável por trazer o Petra aqui no Brasil, e ele é dono de uma loja virtual qual vende produtos das bandas, né? Inclusive Banda Rara, o próprio Petra, também Carlinhos Félix, Rebanhão, várias bandas e vários cantores. Ele tem uma loja virtual que é uma benção. Quem quiser comprar os produtos aí é só entrar, né? Já deixo aqui o comercial, fazer merchandising aqui, que é ahoradorock.com.br, e ele está dando uma força muito grande para a Banda Rara, com os produtos, camisetas, bonés, squeeze, um monte de coisa bacana lá, você encontra lá no site, então, na loja virtual dele. então o endereço é, novamente, www.ahoradorock.com.br. Estaremos lá com você, Marcelo, até que você venha também participar aqui no acervo com a gente. Ah, Marcelo, eu estava assistindo a live de uma das bandas também, que ele está fazendo uma entrevista com as bandas, né? Uhum. Que está com os produtos na loja, e onde eu estava assistindo, e ele é fantástico, fala inglês, fala espanhol, fala portunhol, fala tudo junto. Esse cara é uma benção. Que a banda é da Argentina, então ele mandou muito bem ontem aqui, eu fiquei assistindo, muito bacana mesmo. Uhum. Fábio, você tem filhos? Eu tenho 3 bênçãos, né? Uhum. Tenho o Fábio, filho, que é o meu primogênito, que é Uhum. locutor, é responsável pela mídia da Igreja da Assembleia de Deus de Santa Amaro aqui em São Paulo. Uhum. Seguiu a carreira do pai, né? Quer dizer, eu brinquei com ele que fez aniversário no dia 14, que ele conseguiu fazer etapas que eu comecei e ele deu continuidade, né? Na bateria eu parei, ele continuou, excelente baterista, melhor que eu, na locução, com jovens, trabalho com jovens, ele tem um trabalho maravilhoso com jovens aqui, tem 32 anos, meu filho. E tem a Flávia, que é a minha princesinha, né? Tem 30 anos, hoje me deu a notícia de que pegou Covid, está lá se cuidando, foi para casa hoje, saiu do trabalho, foi ao médico, ele foi para casa, e eu estou aqui orientando ela como deve fazer, porque não é fácil, né? Uma situação muito complicada. E tem o meu caçula, o Rafael, tem 25 anos, e tem mais 4 que é do coração, né? Tem mais 4 filhos, então eu falo 3 mais 4, 7, eu tenho um time de futebol. O Rafa está aqui com a gente, falou que ele é o filho mais bonito. É o mais bonito? É o que parece com o pai, é por isso. Os outros são mais brancos, parece mais com a mãe. Então o pretinho parece com o papai, então é mais bonito. Ô, Rafa, bem-vindo, viu? Todos vocês são muito, muito bem-vindos. É uma honra ter seu pai aqui, o Fábio, conosco nessa noite. Então, Fábio, vamos então para a nossa Vamos lá, entrevista, que eu estou muito curiosa para saber tudo sobre você, o que der para a gente falar em 50 minutos, né? vamos embora. Eu falo É, muito. vamos começar falando o seguinte: como foi que você decidiu, como aconteceu você ter decidido caminhar com Jesus na sua vida? Eu tenho uma história com Deus desde o ventre da minha mãe, né? E então é assim, coisas que eu descobri depois de muito tempo, de muitos anos. Eu vim descobrir muitas coisas, já estava com 25 anos.
Então eu tinha uma curiosidade muito grande. Eu já com 6, 7 anos, quando eu comecei a estudar, nas minhas primeiras leituras, eu tinha uma curiosidade, porque eu tinha ganhado uma Bíblia e um livro de histórias bíblicas. Então eu gostava muito de ver as figurinhas, tentava ler ali já na primeira série, né, começando a estudar, começando já a entender a escrita, e eu comecei a ler aquelas histórias. E eu fiquei apaixonado por muitas coisas, muitas coisas. A minha mãe não era aquela católica que ficava constantemente na igreja, em todas as missas, mas sempre que ela podia, viajava para Aparecida do Norte, ia para algum batizado, ou poucas missas, e ia ficar, aquilo me fascinava em saber um pouco mais sobre Jesus, né? Quem era Jesus, o que era Deus, o que significava, porque na verdade, Célia, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim que eu não entendia, eu ainda era criança, né? Eu não tinha essa compreensão, mas eu queria aprender, e aquilo começou a me chamar a atenção em muitas coisas. Só que depois eu comecei a fazer algumas comparações, né? E aquilo eu comecei a ficar curioso. Depois me deu aquele desejo de querer seguir, de querer estudar a Bíblia já com 8, 9, 10 anos. O meu pai também não era evangélico, mas ele gostava muito de frequentar alguns cultos na igreja próximo de casa. Ele fazia alguns votos, né? Ele fazia algumas coisas com Deus, e queria conquistar alguma coisa. Ele falava: Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu vou lá na igreja, eu vou fazer tantos dias de culto, de campanha, eu vou participar, eu vou ajudar aquela igreja, enfim. E ele conseguia as coisas, aquilo me chamava a atenção. Eu falei assim: pô, realmente a fé existe, né? Independente de religião, independente de coisa, a fé. E eu vi aquilo, meu pai, e eu comecei a frequentar algumas coisas que eu não gostava muito, sabe? Não gostava muito não, porque era um pouco diferenciado daquilo que eu imaginava. Mas, enfim, aquela chama ficou. E eu passei por uma situação muito complicada quando eu comecei a entender as coisas. E até os meus 12, 13 anos, eu tinha um vazio muito grande, um desejo muito grande de não viver, né? Eu tinha algumas coisas que veio, como eu disse, desde o ventre da minha mãe, pelo fato de ter tido uma tentativa de aborto, e algumas mágoas, algumas cicatrizes na alma, né? E ficou muito enraizado dentro de mim. E eu fazia de tudo para... Sempre fui um bom filho, sempre fui um filho obediente, mas às vezes me dava vontade de fazer alguma coisa extrema, assim, para eu poder ir embora desse mundo. Aquele vazio, aquela tristeza, né? Eu não compreendia muita coisa. E junto com eu ler a Bíblia e começar a questionar algumas coisas e querer compreender a verdade daquilo, comparando as diferenças de religiões que eu tinha como referência, veio também a paixão pela música, né? Sempre gostei de música. E aí eu comecei a ouvir alguns louvores, e aquilo começou a me chamar bastante atenção também. Tanto que quando eu tive, na faixa de 15 anos de idade, o Eliel Patrício, que é um grande amigo meu hoje, ele começou a tentar me evangelizar. E ele me convidava para a casa dele, para a gente ouvir música, ouvir. E ele colocava os CDs, não, perdão, o LP, né? Eu ia falar CD. Os LPs, colocava lá Logos, Grupo Elo, Nicolette. Nossa, e eu ficava apaixonado por aquelas músicas, assim, e aquilo penetrava em mim, né? E por uma vez ele começou a falar de Jesus para mim, em questão do amor de Jesus. Eu comecei a sentir algo diferente, eu fui embora, não quis ouvir o resto, não quis participar, não quis ficar. Aí fui para casa. Nessa época eu estava morando com a minha mãe, que eu passei um ano morando com ela, né? Meus pais eram separados desde quando eu tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos de idade. E eu sempre visitava minha mãe nos finais de semana, mas eu passei um ano com ela, e nesse período o Eliel tentava me evangelizar. Aí eu falei: mãe, eu não quero ir para casa daquele rapaz, não, eu não quero não, não quero ir. E ele sempre convidava, falou: Terezinha, manda lá o Fábio na minha casa, tá? Um dia eu voltei novamente, já tinha voltado 2 vezes, voltei novamente pela terceira, acho que terceira, quarta vez, e aí eu falei com ele: aquela música, põe aquele disco de novo. Ele colocou novamente, eu comecei a ouvir aquelas músicas, Situações, Mão no Arado, e aquilo começou a mexer, e ele começou a falar
de um amor, né, que eu precisava, mas eu tinha receio de ter e de querer me amar. Porque eu tinha complexo de tudo. Eu tinha complexo do meu cabelo, tinha complexo da minha boca, tinha complexo da minha cor, eu tinha complexo porque eu era magro demais, eu tinha complexo porque essa situação da tentativa do aborto me deixou com uma deficiência física. E aquilo me magoava demais, eu ficava angustiado com aquilo, e aquilo começava a cessar dentro de mim, eu não conseguia entender, né? Uhum. E a gente conversando, ele falando, e eu comecei a sentir realmente algo diferente naquele dia. Aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto ser amado, né? E ele não veio falar de religião, ele não falou a respeito de dogmas, o Eliel não falou a respeito de nada, a não ser de amor, do amor que Deus tem pela humanidade, né? A graça, né? A graça. Isso é uma frase, uma palavra que mexe muito, né? E poucos falam hoje em dia, né? A graça em Romanos 3:24 fala sobre a graça, uma coisa gratuita, a justificação. Então aquilo começou a mexer comigo, e eu chorava, chorei, e ele sentiu que aquilo era realmente um momento dele falar, você quer conhecer esse Deus? Você quer conhecer esse Jesus? E eu ali falei, eu quero ser amado, porque o meu desejo hoje é morrer, perder a vida, é tentar fazer uma coisa de errado para que eu pudesse morrer, sair desse mundo, aliviar as minhas dores. E ali eu falei assim, eu quero sentir esse amor. E por mais que eu não compreendia muito, aquilo tirou algo dentro de mim que, como se fosse realmente um peso, saiu dos meus ombros, algumas confusões que existiam na minha cabeça, ele me ajudou muito a tirar essas dúvidas. A família dele em si me abraçou, a Eliane, né, que eu chamo de Nina, a Lani, a Nilde, e começou a me orientar, a me ensinar um monte de coisa. Eu comecei realmente a experimentar uma vida que até então eu não conhecia. A minha mãe me amava, como me ama muito, mas eu não sentia o amor da minha mãe. O meu pai me amava, mas eu não sentia o amor do meu pai. As pessoas, eu me sentia rejeitado pelos amigos, rejeitado por todo mundo, por mim mesmo. Então foi um momento muito difícil, foi uma fase muito difícil. E eu agradeço muito aos meus pais, à minha mãe e ao meu pai, que eu convivi minha vida praticamente toda com ele. Foi só um período de 1 ano que eu fiquei morando com a minha mãe, mas todo o restante da minha vida foi com meu pai. Meu pai tinha valores, né, que ele me ensinava. E ele falou assim, filho, eu fumo desde meus 18 anos, sei o quanto isso é ruim, então eu não quero que você fume. Filho, olha, se você achar um real na mesa da casa de alguém ou no chão, não é seu, então não pegue. Não pegue o que não é seu. Só tem aquilo que realmente é seu. Então alguns valores foram colocados e aquilo que me segurou, que eu nunca parti para as drogas, eu nunca fui viciado, nunca usei droga, nunca experimentei droga, de forma nenhuma. Coisas que me dava aquele ímpeto de querer fazer para acabar com a minha vida, mas eu tinha tanto medo disso, e eu ouvia a voz do meu pai falando, filho, é assim, assim. Então eu tenho esses valores que meu pai, minha mãe me ensinaram, foram muito fortes. Então quando eu comecei a ouvir do Eliel, que o Eliel me instruiu muito, a família dele me instruiu muito, a igreja em si, a igreja cristã evangélica, me ensinou muito. E eu comecei a ter esse entendimento e as coisas começaram a se aliviar, as dores começaram a ir embora. E tanto que o meu prazer maior é estar sempre lá na igreja. Minha mãe, uma época, falou assim, você só quer ficar na igreja, todo domingo você quer ir na igreja, vamos passear, vamos para casa da tia fulano de tal, vamos passear não sei para onde. Eu, não, mas eu quero ir para a igreja, eu não posso. Eu queria ficar constantemente lá com eles, sempre junto com o Eliel. Tanto que chegou uma época que ele falou assim, olha, calma, agora você tem que andar sozinho. Agora você tem que começar a andar com os outros amigos aqui, né? Tinha o Robson, a Enilde, tinha a Esté, tinha a Débora, tinha o pessoal, a galerinha, e eu com 15, 16 anos, então a gente começou realmente a conhecer as outras pessoas. Aí eu abri, porque eu queria só ficar com ele, eu só queria ficar ali do lado dele, ouvindo, aprendendo. Então era uma coisa assim muito de pai para filho, né? Tanto que eu chamei de pai até hoje. É muito, muito bacana. E isso me segurou, e eu comecei a aprender e sentir amado. E aí eu comecei a ver outras maneiras, né, as outras coisas, como funcionava a vida,
eu fui ver realmente que as coisas eram diferentes daquilo que eu imaginava, né? Uhum. Todos aqueles maus pensamentos que eu tinha. E depois, com o passar do tempo, aos 25 anos, eu comecei a ter realmente uma compreensão espiritual das coisas que realmente estavam acontecendo comigo desde o ventre da minha mãe, que eu não tinha entendimento algum, e só o Evangelho me trouxe esse aprendizado, né? Só, só a palavra mesmo de Deus é que foi esclarecedora para que eu pudesse compreender a minha vida antes e depois de conhecer o Evangelho de verdade, né? Tudo foi clareando, então. Então, Isso. nesse momento, você teve um degrau a mais, entrou numa vida cristã mais profunda, mais madura, né? Eu tive, ainda nesse começo, eu tive alguns contratempos ainda, né? Uhum. Eu realmente senti a vontade de mergulhar, eu já estava já com o Fábio no colo, a Flávia já também chegando, e assim eu me vi realmente, falei, meu Deus, agora eu tenho filhos, né? Agora eu tenho que procurar realmente ensinar ele, né? Ensinar os meus filhos no caminho que deve andar. Da mesma forma que Deus foi tão misericordioso comigo, me deu essa graça realmente, e eu preciso ensinar os meus filhos para que consiga compreender isso, né? Ensiná-los a conhecer um Deus que não como posso dizer, nós usamos a palavra religião, né? Religar, e questão de ligar, mas essa palavra, infelizmente, hoje em dia, não tem sido uma ligação com Deus, tem sido mais uma ligação com dogmas e com costumes. E eu prezo muito de não ter isso, né? De ter realmente, sem olhar para a religião, sem olhar para nada, porque Deus é Deus de todas as pessoas que querem se entregar a Ele. E quando você se entrega a Ele, Ele te orienta realmente naquilo que você deve caminhar. E então eu mergulhei realmente em querer aprender, fui para o seminário também, comecei a estudar, eu tive, na verdade, nessa época eu tive um deslocamento, saí de uma igreja tradicionalmente, né, uma igreja cristã evangélica, batista, uma igreja daquela região, e foi para um outro lado que eu precisava aprender como que funcionava essa questão, né, do Espírito Santo, das manifestações, aquilo foi uma turbulência na minha cabeça que eu tive que mergulhar mais ainda. E eu falei, qual que é o foco que eu preciso aprender isso? É a própria palavra, então é na palavra que eu vou buscar. E graças a Deus eu fui para um seminário que prezava a palavra em si, não puxar para uma determinada ramificação, né, nem para outra, mas a própria palavra que ela responde às suas próprias dúvidas. Então eu fui bem instruído nessa parte, e eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito grande nessa época, e aí eu realmente mergulhei, vamos dizer assim, de cabeça, né? Tanto que eu até exagerei uma época, né? Eu coloquei algumas coisas não no devido lugar, né? Como hoje eu ensino, por exemplo, para as pessoas colocarem Deus sobre todas as coisas, né? Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Deus, você como um pai de família, colocar a sua família, o seu trabalho e depois a igreja, né? Então, e Deus vai dando essas estruturas, esses ensinamentos para cada pessoa, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério. E aí eu pude ir amadurecendo, aí eu já parti para o ministério eclesiástico mesmo, né? Então foi algo assim muito marcante nessa minha época. E até então, quando eu falei que eu tinha 25 anos, eu tive essa experiência sobrenatural com Deus, que é uma coisa marcante comigo que eu não esqueço jamais, né? De estar em casa trabalhando, limpo, fazer faxina de casa, né? Varrendo a casa, cuidando das coisas. E quando eu lembro disso, me vem realmente um filme na minha cabeça. Eu tinha um som que eu tinha colocado em cima do guarda-roupa, e eu fazendo a faxina, e eu ouvindo Cats Barneia, vê se pode. Cats Barneia, ouvindo um rock extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E ali eu comecei a falar com Deus ali, questionando algumas coisas. Porque um dia anterior eu sempre apaixonado por música, sempre quis cantar, e eu ensinava os jovens, eu ensaiava os jovens,
ensaiava algumas pessoas na igreja e falava assim, eu gosto tanto de cantar, eu sou tão desafinado, tenho uma voz feia, eu não consigo cantar, é uma coisa ridícula. E comecei a murmurar e falar a esse respeito com Deus, né? E ali eu comecei a sentir algo diferente e eu me lembro que eu caí no chão, ajoelhando e chorando. E questionando a Deus sobre essas coisas, falando disso, falando do amor. E foi uma tarde assim, e eu senti uma presença muito especial ali naquele lugar, como se tivesse várias pessoas junto comigo, e eu senti algo assim, diferente, né? Eu chorei, 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 depois eu me levantei, fiz uma oração, e continuei fazendo a faxina de casa. Passou dias, acho que se eu não me engano, uma semana, eu tinha que acompanhar a igreja, o pastor oficial da igreja não poderia ir, e eu fui o pastor convocado para estar junto com a igreja, né? Representando o pastor, na verdade, na época eu não era pastor. E aí nós fomos para essa vigília, uma vigília muito, muito interessante, e eu aprendendo aquelas coisas todas, e era uma igreja bem pentecostal mesmo, né? E eu ali, admirado, olhando, 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 e é interessante que eu não gosto de... Eles têm esse costume, né, de convidar os pastores, os líderes, a sentar no púlpito, né, ali junto com todo mundo, os líderes ali, e eu meio desconcertado, porque eu gostava de ficar lá embaixo, no meio da igreja. E aí tinha aquela coisa, as profecias acontecendo, falando para uma pessoa, falando para outra, falando de Deus, e eu, Deus, nossa, o Senhor mesmo está falando com a gente, tal, aquela coisa, olhando, olhando, vi umas coisas muito interessantes ali. E olha, é interessante porque estava no meio de, acho que uns 4, 5 pastores. E ali houve alguém falou com um pastor, falou com outro pastor, depois me pulou, falou com o outro que estava do meu lado e falou com o outro que estava do meu lado. Aí eu falei, Deus, não é possível. O senhor realmente agora pisou na bola comigo. Né? Eu falei, poxa, ele está falando com todo mundo, acho que eu estou desprezado mesmo. E olha, e é interessante que eu fiquei ali pensando, meditando e ouvindo. Quando já estava assim, o pastor tinha falado que seria o último louvor e que eles iam, mandando um beijo para mim aqui, vê se pode, eu gosto desse. Alguém chegou aqui. Ei. Oi, Jerusa! Vai, mandou um beijo e correu. E aí o pastor já encerrando, já para encerrar a vigília, aí eu ainda falei assim, não esqueço isso. Nossa, 25 anos atrás eu ainda lembro. Eu falei assim, nossa, não vai falar comigo? Ele falou com todo mundo. Falou com 3 do meu lado aqui, me pulou, falou com mais 2 aqui do outro lado aqui, e eu fiquei sem falar. Pensei assim, olha, a hora que eu acabei de pensar, levantou uma senhora lá no meio da igreja, ficou de pé, e a hora que ela deu um grito, todo mundo calou. E ela falou assim, olha, homem, tu pensaste que eu ia falar contigo hoje? Eu falei, a hora que eu olhei para aquela senhora, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu olhei para ela assim, abaixei a cabeça e comecei a chorar. E imediatamente eu senti um aperto no meu coração tão grande. E ela falou assim, tu pensaste que eu não ia falar contigo hoje? Eu sou aquele que te contempla, onde ninguém te vê, eu te vejo. E você diz que não sabe me adorar, mas o teu louvor me agrada. E aí eu comecei, aí eu desabei. Aí eu desabei. Falei, tu murmuraste em relação a isso, mas não importa se a voz é bonita ou não é bonita. O que importa é louvar do coração. E o louvor que sai do teu coração me agrada muito. Continue me adorando. E aquilo eu desabei, chorando, 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 chorando. E aí então veio realmente aquilo que eu falei no começo. Falou assim, olha, eu tenho algo contigo desde o ventre da sua mãe, que o diabo tentou tirar a sua vida, mas eu não permiti. Ainda que ficou sequelas físicas, mas em teu espírito não há nada. E eu estou contigo e tenho algo ainda para fazer na tua vida. Então levanta e caminha. E aquilo foi algo assim muito forte, muito forte. Aí falou assim, e mais uma vez o inimigo tentou colocar um câncer na tua garganta, porque não conseguiu tirar a tua vida. Mas eu não permito, assim como fez com Jó, ainda lembro disso, ainda falou exatamente isso. Como foi feito com Jó, foi feito, me impedido a ter o respeito, mas eu não permiti isso e não vou permitir.
E aquilo realmente foi algo marcante, porque já foi no finalzinho mesmo da vigília, já quase 5 horas da manhã. E eu me recordo que nós voltamos a pé, né, de madrugada, era questão de 2 quilômetros de casa. Duas irmãs lá que eram muito chegadas minhas começou a rir de mim e falou assim: tu pensaste, hein? Que surra que tu levou de Jesus essa noite, hein? Olha aí, continue cantando. Nossa, eles foram brincando comigo até em casa, e eu chorando, fui para casa chorando, chorando. E aquilo ficou muito marcado, muito marcado. Porém, eu fiquei com aquela dúvida, eu falei, mas como assim, desde o ventre da minha mãe? E passaram alguns dias, alguns tempos, eu fui na casa da minha mãe, e ela perguntando como é que estava a situação, eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Olha, aconteceu isso, minha mãe, como que eu ia explicar uma coisa dessa, sendo nem eu estava entendendo direito como que funcionava isso tudo. E falei, minha mãe não é cristã, como é que ela vai entender isso? Aí eu escolhi algumas palavras e falei, mãe, Deus falou comigo. A senhora quer que Deus fale comigo? Ele falou, claro que acredito que Deus fala com a gente. Aí ela falou assim, porque Deus falou isso, questão de tirar a minha vida, tal, do ventre e tal. Aí eu lembro que ela ficou assim parada, pensando, e já estava cozinhando, fazendo um almoço. Aí um dia eu cheguei e quando eu cheguei falando sobre isso, ela pegou e me contou. Ela falou, realmente eu tentei tirar você. Né? Aconteceu isso, ela me explicou, falou, tal, contou a história toda. E aquilo realmente eu vi, falei, poxa, realmente Deus falou comigo, realmente Deus fala com a humanidade, realmente Deus usa pessoas, o instrumento dele para poder falar, através da palavra, através de pessoas, através de profecias, e realmente aquilo foi muito marcante para a minha vida, porque eu pude compreender uma série de outras coisas que eu ainda não tinha compreendido. Uhum. E eu vi realmente, eu falei assim, poxa mãe, mas e essa sequela que ficou, né? Ela falou assim, eu te levei, quando você tinha 6 anos, eu percebi que a sua mão, o seu lado esquerdo era diferente, a sua mão era diferente, eu apanhava, sério. Quando eu deixava alguma coisa cair no chão, que eu não conseguia pegar as coisas com a minha mão esquerda, caía no chão, eu apanhava. Estava meio desastrado, batia, não que é coisa de baiano, né? Dava uma tapa na cabeça, menino, cuidado com esse negócio, eu não conseguia segurar nada. Então aquilo era muito... Aí eu comecei a compreender, falei, poxa, realmente ficou essa sequela que Deus falou que ficou, realmente, né? Eu já tinha 25, 26 anos por aí. Eu falei, poxa vida, mas Deus realmente, Ele cuida. Então eu realmente acredito, realmente, que Deus poupou a minha vida por algum propósito, né? Uma coisa que eu ainda possa fazer ainda para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém. Isso foi algo marcante na minha vida. E aí então eu comecei, falei assim, então eu quero realmente essa experiência com o Espírito Santo. Eu quero conhecer as manifestações do Espírito Santo. Eu quero saber como funciona essa coisa de ser instrumento de Deus, né? De Deus falar, entender. E tanto que eu havia algumas questões na igreja em relação a isso, sobre dons espirituais, e eu via que muitas pessoas pentecostais têm um desejo muito grande de buscar em falar em línguas estranhas, né? Em línguas, outras, e eu sempre frisava isso, falei, gente, procure o melhor dom, aquilo que Deus tem para você. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que melhor do que falar em línguas é que interprete essa língua estranha. Então, o dom maior é o amor, né? Exatamente, tem o dom maior que é o amor. Então, o amor excede todo entendimento, né? Nós precisamos aprender isso. Mas eu queria, falei assim, eu acho que se eu tiver que escolher um dom, eu quero o dom de interpretação, né? E lá no seminário, era interessante que nós fizemos um teste, né, de aptidão, e eu fiz um teste e deu justamente algo que eu não gostava na época, que era oração e palavra. Aí eu falei, professor, esse teste de aptidão aqui acho que está errado, porque deu palavra e oração. Eu não sou muito de orar, não. Não sou muito de orar, não. Eu gosto da palavra, mas eu não entendo, eu não consigo entender muita coisa, né? Aí ele fala, por isso que você está aqui. O seminário é para isso, para você aprender. Mas qual seminário faça você de... fez? Oi? Qual seminário você fez? Era um seminário em São Mateus, aqui na Zona Leste de São Paulo, era de uma igreja, né? Assembleia de Deus, era um seminário, Seminário Teológico de São Mateus. Eu chamava SEMAT, Seminário Teológico de São Mateus, aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu comecei, ele falou, então faz de novo, faz outro teste, aí deu de novo, palavra e oração. Ele falou assim, olha, então você tem que aceitar.
E eu falei, então, Deus vai ter que trabalhar na minha vida. E realmente depois de algum tempo, alguns anos, né, na verdade, eu comecei a ter essa paixão pela oração e pela palavra, né? Eu achava interessante, eu comecei a questionar, a estudar, a buscar, entender. E não que estou dizendo que eu sou exímio estudioso, não, mas é algo que realmente me interessou e eu gosto muito, muito, muito mesmo, de aprender algo diferente, de aprender, de buscar aquilo que não foi dito ainda, né? Buscar de Deus, buscar de pessoas que sabem mais que eu. E eu tenho paixão por isso, de aprender realmente essa parte. E a questão da oração realmente não foi assim como Spurgeon e como tantos outros, a gente tem as vidas de 24 horas de oração, mas assim, Deus começou a ter realmente, eu comecei a experimentar a graça de Deus em relação a muitas coisas, né, na Então, questão de oração. e palavra. Fábio, então, a vida cristã sem oração é como você colocar um barco no meio do mar à deriva, não é? Sem Exatamente. oração e sem a palavra, a gente está completamente à deriva, tem que ter os dois. Fábio, deixa eu Exatamente. te interromper um pouquinho e falar aqui a sua audiência, como é que está. Essa noite o Ian, que está aqui comigo na produção, eu já vou chamar o Ian aqui trazendo os nomes. Vem cá, Ian, trazendo a sua audiência, que é grande, viu, Fábio? Ó, eu vi alguns amigos aí. É. Ian, Deixa eu põe a tentar sua aqui com carinha outro. aqui, para te ver um pouquinho, põe seu rostinho aqui. O Ian é meu sobrinho neto. Oi, Aqui boa o tarde, boa Ian! noite. Ih, tudo bom, queridão? Tudo na Tudo paz? bem? Na paz? Graças a Deus. Hoje ele está aqui me ajudando. Então, Fábio, olha aqui, você tem o Matheus, a Selma e a Ana Carole. Deve ser isso mesmo, né? O Michel Idag, o Michel, Juan Vitor, Helena Faustini, Marcelo Dutra, o Marcelo, a Lucélia, querida Lucélia Guedes, Rafa Alves, a Marina Lázari também, que é a nossa artista aqui das chamadas. Um beijão, Marina, muito obrigada. A Dani Lima, um beijo. Antônio Carlos, Vitor Angel, Mili Keren, nossa, também grande cantora, está cheia de músicos aqui. Que O bênção. pastor Samuel, da Batista Betel, esteve com a gente a semana passada, um beijão, pastor. A Antônia Mari, Ucho Anilo, é isso? A pastora Ana Maria, a pastora Maria da Batista Abapai, aqui em Francisco Beltrão, o Edinho Eduardo, Aneci Queiroz e Luzinete Silva, daí a Natália Guerra também, Nathalie Guerra, bênção. a Cecília Mink, a pastora Selma Dantas também. Todos vocês são bem-vindos e os que entrarem depois aqui da nossa chamada, você também é bem-vindo. Quero que você nos siga aqui no Acervo de Memórias, divulgue a entrevista com o Fábio, que é um testemunho marcante, aquelas pessoas que você quer que conheçam melhor a Deus, que sabem como Deus trabalha e age nas nossas vidas, e você quer compartilhar isso com outras pessoas, use esse instrumento, o Acervo de Memórias, a entrevista do Fábio, que é muito forte, muito marcante. Fábio, você é um homem, um profissional do rádio e de eventos. Isso tudo que você faz profissionalmente é sempre ligado ao reino dos céus, ao movimento gospel? Ou você Sempre, também... sempre, Sempre. sempre. A única parte, assim, que eu fiz eventos aqui voltado às músicas, né, à literatura também,
na feira, né, principalmente em feira, eu fiz muita feira no Center Norte, aqui em São Paulo, em outros lugares de eventos, apresentando alguns eventos também. Já fui locutor também de lojas, né, eu trabalhei para alguns eventos para o Carrefour, Pernambucanas, enfim. Então eu tinha tanto a parte de locução comercial, né, Hum, e quanto na rádio, e os eventos também, geralmente eventos voltados para música, né, hum. do segmento gospel. E qual é a sua rádio? Você Olha, me eu fala. estou 3 anos fora, né, de rádio, eu estou fazendo um projeto para voltar agora, eu até conversei com meu filho, que meu filho é diretor de uma rádio aqui, onde eu já trabalhei com ele em uma época. Uhum. Eu estou pensando em voltar para alguns projetos que eu tenho ligado a isso. Mas eu estou até, antes já da pandemia, eu já tinha saído de lá, que eu estava com um projeto de fazer outras coisas, mas a pandemia chegou e atrapalhou muita coisa, né? Alguns Sim. planos estão ainda engavetados, Uhum. mas eu pretendo voltar para a rádio, que é uma paixão. Eu costumo dizer que é um bichinho que morde e a gente não consegue se livrar mais, né? É uma coisa muito bacana em relação a isso. Gosto muito de Uhum. eventos, de shows, de muita coisa, mas a rádio também é algo muito bacana, porque eu tive o privilégio, né, de quando ele foi fazer esse projeto lá, com a igreja onde ele congrega, que é líder lá também, e é pastor, ele trabalha com jovens, e ele Uhum. falou, pai, nós estamos com um projeto aqui, o pastor locou uma rádio, e está com um projeto de fazer um trabalho aqui com a própria igreja, a denominação dele. Então, eu tive o privilégio de treinar algumas pessoas lá, ensinar para cada pastor de cada setor ter a sua programação lá na rádio. Então, foi um privilégio muito grande ensinar pessoas e eu comecei a gostar disso. Tanto que um dos projetos Uhum. que eu tenho é justamente isso, dar orientações, não só ensinar, né, porque eu não posso dar um curso oficial como no Senac e outras coisas, como sou professor, mas é como se fosse uma consultoria, na verdade, né? Porque Uhum. hoje, realmente, muitas pessoas fazem rádio web, né? Fazem pela internet, e eu senti essa dificuldade, pessoas não têm aquela comunicação, aquela coisa profissional de rádio, não têm noção de algumas coisas de rádio, simplesmente colocam uma programação, diz que é rádio, faz programação e faz. E eu montei um projeto para estar assessorando essas pessoas, para orientar, falar sobre a linguagem de rádio, como funciona a rádio, como é uma programação de rádio, porque Uhum. muitas fazem a programação e mistura tudo, né? Como se fosse um culto, como se fosse um bate-papo, como se fosse qualquer alguma coisa, menos rádio, né? Uhum. Então, dessa consultoria, eu estou com esse projeto de iniciar isso, né? Futuramente eu Uhum. também estou querendo montar um estúdio para que eu possa realmente voltar ativa em relação disso. Porque desde antes da pandemia eu parei com tudo, né? Antes já estava parando algumas coisas e na pandemia parou tudo de verdade. E desde então não fiz mais nada em relação a eventos, nem rádio. Uhum. E, então tem essa dificuldade em relação a isso. Então eu pretendo voltar agora, né, com alguns projetos que eu posso dar em andamento e outros que eu tenho que aguardar realmente o fim para ver como é que vai ficar com essa pandemia. E nessa pandemia também fiquei com Covid também, então foi Mas algo isso muito foi. difícil nesse início. Uhum. Como foi isso aí para você? Ah, você teve que Poxa, sair do. foi uma coisa muito, muito, muito complicada, porque não sei como eu peguei, né? Todos nós aqui em casa pegamos. As crianças pegaram primeiro, ficaram 2, 3 dias doentes, baqueados, assim, tomaram remédio e melhoraram. Agora, eu e a Jerusa foi muito difícil. Nós ficamos realmente muito mal e fomos ao médico 2 vezes, fomos medicados e mandava voltar para casa e dava algumas coisas básicas e voltava. E eu comecei a piorar muito mais, piorar, piorar. A Jerusa melhorou um pouco, e ela forçava a comer, se alimentar, e eu não conseguia me alimentar. Qualquer coisa que eu colocava na minha boca, eu botava para fora. Então eu fiquei alguns dias sem comer, fiquei muito fraco, muito debilitado, e passaram alguns dias, acredito que uma semana, eu já estava já desfalecendo de verdade. Aí ela e a Erika falou, oh, tem que levar para o médico. Aí me levou para o médico, foi para o Hospital São Paulo, e lá cheguei lá já com 70% do meu pulmão tomado, né? Aí eu tive 70. que. É, Então você ficou e foi. internado. Fiquei internado, realmente. Só não fui entubado, graças a Deus.
né? Eu não precisou entubar. Eu tinha dificuldade com a respiração. Os médicos falaram que se eu não tivesse melhorado, ele tinha uma outra possibilidade com um outro aparelho, ainda que não fosse a intubação, mas outro aparelho para fortalecer um pouquinho mais. Mas eu passei uma fase muito difícil, fiquei 10 dias internado. E foi um momento muito difícil para a Jerusa, muito difícil, porque eu fui internado alguns dias. Eu fiquei internado, na verdade, do dia 5 de abril. Quer dizer, era início de pandemia, ninguém sabia nada como funcionavam as coisas. Então tinha aquela coisa de fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, só procure o médico quando tiver com falta de ar. Então essa situação no começo foi muito horrível. Então logo no comecinho, né, em março, tivemos o lockdown, fechamos tudo, aqui a clínica, não funcionava nada, aquela situação difícil. E no dia 5 de abril eu fui internado, fiquei internado do dia 5 até o dia 16 de abril. Então, do dia 5 ao dia 16 que eu fiquei internado, bem no meio, o Gesiel faleceu, né? No dia 11. Então, foi uma situação muito difícil para a família toda, a Jerusa desesperada, o marido doente, de repente o irmão morre, e aí meu marido estava morrendo. Foi uma situação realmente complicada e só Deus realmente que pôde fortalecê-la, dar graça a ela, e ela orou muito. Tive muitos amigos, que eu sou grato sempre quando eu toco nesse assunto, eu agradeço muito a muitos amigos, pessoas que eu não tinha nem conhecimento, e meu nome foi colocado em vários grupos de oração, e um foi passando para outro, foi passando para outro, foi passando para outro, pessoas me mandavam mensagem, falaram, Fábio, eu estou orando por você, já coloquei no grupo de oração de tal, e se for somar tudo, dava milhões de pessoas orando por mim, isso não tem preço, isso eu agradeço a todos eles, pessoas que foram realmente usadas por Deus para orar pela minha vida, e eu estava sem contato lá, né, que eu fiquei sem celular. Aí o médico falou, no determinado dia, falou assim, olha, sua esposa trouxe o seu celular, que até então eu já estava podendo me movimentar um pouco mais, porque eu fiquei cinco dias num quarto sozinho, né, não levantava, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Depois eu tive uma pequena melhora, eu fui para um outro quarto, fiquei com outro rapaz lá, o Alex, e já começamos a melhorar um pouquinho, e ali, e o médico falou assim, olha, a sua esposa vai trazer o seu celular amanhã. E ela levou o celular e esqueceu o carregador. Isso foi acho que uma quinta-feira. Aí o médico falou assim, olha, parece que o seu cunhado vai vir aqui amanhã para trazer para você o carregador. Isso numa sexta-feira. E foi justamente na sexta-feira que ele estava mal, ele pegou a moto dele e foi para o médico. E aí eu coloquei o celular para carregar à noite. No sábado de manhã, quando eu acordei, eu liguei o meu celular para poder ver as mensagens e começou a chegar várias mensagens, dando sinal, dando sinal, dando sinal, dando sinal. Falei, gente, que tanta mensagem tem essa aqui? Assim que o celular deu sinal, a Jerusa ligou. Foi automático, eu estava com o celular na minha mão. E ela me ligou justamente para poder falar sobre o Gesiel, no sábado de manhã. Aí eu fiquei totalmente pirado, minha cabeça ficou a 1000 por hora, fiquei preocupado com ela, e aí os médicos perceberam, depois o médico entrou, tá tudo bem, foi aí eu contei o que tinha acontecido, aí eles começaram a ter uma preocupação, começou a ligar, né, dava as notícias, a Júlia falou assim, fica calma, se cuida, né, você vê aí, foca a cabeça em sarar e sair daí vivo, né? Mas mesmo assim eu ainda fiquei 4 dias lá, ainda internado, desesperado, assim, querendo sair, querendo vir embora, e a minha recuperação foi muito lenta depois do 8º dia, né, do 7º dia, tanto que eu fui só me alimentar no 7º dia. No 7º dia eu consegui realmente me alimentar, eu tive uma outra experiência sobrenatural, de madrugada eu ouvi a voz de Deus falando algo comigo, ao meu coração, para me acalmar, para que eu não iria morrer, mas aquilo serviria como uma experiência para mim. E uma frase que eu tinha na minha boca, nos meus lábios, era Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Eu falava isso toda hora. Entrava alguém no quarto, eu falava isso. Quando eu estava ruim, eu falava isso. Quando eu achava que ia morrer, eu falava isso. E é uma sensação horrível, porque a todo instante você acha que vai morrer. E Deus falou comigo de madrugada,
eu não conseguia dormir, dava meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando deu 3h30, eu falei assim, eu preciso então tirar um cochilo, porque às 5 horas eu acordava para tomar remédio, né, Uhum. para o medicamento. E aí eu ouvi a voz de Deus falar isso comigo. E eu cochilei, quando deu 5h30, a enfermeira entrou, me deu a medicação, eu acordei, fiquei acordado novamente. E quando chegou o almoço para mim, eu falei, não vou conseguir comer de novo, né? Uhum. E aí eu recebi uma mensagem, recebi uma mensagem no celular e a pessoa, eu vou falar o nome porque não, eu tenho que agradecer muito a essa pessoa também, a Priscila Angel, né? A Priscila Angel me mandou essa mensagem, falou assim, Fábio, desculpa, eu ia falar para Jerusa, mas como essa mensagem é para você, então eu falei, Deus, tem que falar com ele diretamente. Ela mandou uma mensagem e ela falou assim, Deus não está falando você e tal, enfim, vou resumir. Ela falou assim, olha, Deus falou que não é para morte. Você está sendo uma semente que está sendo amassada e colocada e você morre, mas para levantar e dar fruto. Então, é uma semente morrendo e nascendo. Você não vai morrer, você vai sair daí e vai contar o seu testemunho para um monte de pessoas. E aquilo eu chorei, porque eu falei, olha, Deus falou comigo isso de madrugada comigo, né? E aí foi uma coisa marcante. Aí eu falei, Senhor, já são 7 dias que eu não como nada, eu estou muito fraco, e eu quero comer, quero sentir o gosto dessa comida, eu quero conseguir comer. Aí eu me despedi dela, coloquei o celular, e o rapaz falou comigo assim, tenta comer. Aí eu fui, comecei a comer, e eu comi tudo, tudo. A bandeja ficou zerada, limpinha, tomei todo o suco, ainda tinha algo lá que o médico dá uma vitamina lá para repor as energias, tomei tudo, e até então era horrível, gosto horrível, e desceu um gosto tão maravilhoso, gostoso. E aí eu comecei a me fortalecer um pouco, Deus foi falando comigo, e eu sempre falava isso, Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. E é interessante que foram momentos assim, inesquecíveis, marcantes, doloridos muito, porque eu sofri muito, até me emociona falar isso, mas quando eu entrei no quarto, esse Alex, né, um rapaz novo, 20 e poucos anos, se não me engano, acho que 28 anos, forte, saudável, e eu vi também aquilo, com a situação que ele viveu, e eu, desesperado, e ele falou comigo assim, olha, eu não dormi até agora, eu só vendo coisas horríveis e pesadelos e tudo mais. E na primeira noite que nós passamos lá, nesse quarto, ele também falou que, ele me contou, na verdade, né? E ele falou assim, olha, eu estava tão medo, que eu já vi muita gente morrer, e eu achei que você ia morrer, você começou a gemer muito nessa noite, você estava sentindo muita dor, gemendo, e eu fiquei desesperado, achando que você ia morrer. Mas aí eu vi uma sombra saindo assim de cima de você, passou por cima de mim, e saiu pela janela e foi embora. Aí eu falei, graças a Deus, porque a morte não vai me levar, porque Deus é fiel. Isso foi no quinto para o sexto dia. E no sétimo dia aconteceu isso, de eu ter essa audição da voz de Deus no meu coração a respeito de vida, e a Priscila Angel também confirmou também nessa mensagem também a respeito disso. E daí eu passei mais 3 dias, 3 dias lá no hospital, e recebi alta, saí ainda bem debilitado com muitas coisas, fiquei ainda mais 15 dias em casa, de cama, sendo alimentado, sendo forçado a comer, para beber bastante líquido. Sei que para mim, para que eu pudesse recuperar totalmente, vamos dizer assim, quase 100%, que nunca vai voltar 100%, mas para que eu pudesse sentir normalidade novamente, foram 3 para 4 meses, né? 3 para 4 meses. Até hoje, se eu começar a falar muito rápido, eu até sinto Você cansaço ainda, e sente. não vai voltar, não vai voltar 100% nunca, nunca mais. Vai Mas, sim. Eu mas passei, graças a Deus, pode falar. vai voltar sim, Fábio. Eu fiquei 15 dias na UTI e mais de quarto deu uns 27, 28 dias. Tem o testemunho Maria Célia lá na Galeria das Lives. Quem quiser ouvir, pode ouvir também o pastor Samuel a semana passada. E o Senhor falou para você, para ele, para mim e para todos nós que tivemos, que somos seus filhos, de maneira especial, porque aceitamos o sangue de Jesus nas nossas vidas,
O Senhor fala a mesma coisa para todos nós, que é uma oportunidade que nós vivemos para testemunhar. Inclusive, eu vi ele no pé da minha cama, né? O cabelo, o manto, e ele me disse que ele estava vindo para me restaurar. E eu queria estar indo com ele. E eu fiquei até meio decepcionada que ele me levou, sabe? Na verdade, eu estava achando assim que eu estava prontíssima para chegar lá nos seus altos céus. E é incrível como que ele falou para você, pastor Samuel, para mim, para outros irmãos e irmãs que passaram pelo Covid e saíram, tiveram essa experiência com ele. Fábio, infelizmente, nosso tempo está mesmo no fim, né? Eu quero te agradecer imensamente. Eu vou te chamar de novo para Eu você agradeço. continuar a sua explanação, a sua entrevista. Agradecer imensamente, dizer que foi um prazer imenso que você aceitou estar Todo aqui. meu, todo meu. Uma honra ter um filho de Deus assim tão precioso como você, dando o seu testemunho aqui no acervo de memórias, viu, querido? E todos os seus amigos e todos os seus que entraram são bem-vindos. Muito obrigada pela sua audiência, viu? É um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, muito obrigado. Vou deixar aqui um abraço para um camarada que eu sou muito fã, que é o Jaza. Ele A está Selma aqui. também, a Selma, o Jaza, toda a família. Aliás, toda a família Elvas, que povo abençoado, toda a família Dantas também, muito abençoado, que eu tenho um carinho muito grande, sou muito fã desse camarada. Ainda tenho um sonho em realizar, eu vou pegar no pé dele para que esse sonho seja realizado. E para Vem encerrar, eu aqui quero nos só deixar. visitar. Aham. Assim que tiver oportunidade, com certeza. E para encerrar, eu quero deixar aqui um versículo. Uhum. Salvos pela graça, por meio da fé, é dom de Deus, não por meio de obras, para que muitos não se gloriem, né? Que é a graça do Senhor, que é Efésios 2:8. Que fiquemos atentos que a graça é algo que é inerente do amor de Deus para com os homens, com a humanidade. Então, portanto, você, independente da sua religião, independente do que você acredita, saiba que Deus, ele é. Então, ele faz e ele existe na sua vida. Então, portanto, ame. O amor está acima de todas as coisas. Está acima de religiões, em cima de propósitos, em cima de tudo. O amor é o melhor dom que existe nas nossas vidas. E é um Amém. presente de Deus, porque Deus, ele é amor. Amém. Então é isso aí. Você esteve com o Fábio. Ele é o nosso querido Fábio Alves Fonseca, homem de rádio e eventos, homem de Deus. Semana que vem, Fábio, quero convidar você e todos os nossos seguidores aqui, a nossa audiência, o pastor Comando, ele é ali da África, Albazônia, que é ali do lado de Camarões, está querendo se independer de Camarões, e a nossa live está indo para a África, Portugal, Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil. É um prazer, uma honra, é uma bênção ter todos vocês conosco. Fábio, muito obrigada a você Obrigado, que esteve Sérgio. conosco e todos vocês, que Deus abençoe. E eu aguardo vocês aqui quinta-feira que vem, às 20 horas, Instagram M Selvas. Um grande beijo, Fábio. Um grande Boa abraço noite a a você. todos. Beijo a todos. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Tá. Tchau, queridão. Até mais. Tchau, pessoal.